Bom dia, meus irmãos. Feliz ano novo para quem eu não vi ainda. Primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do ano também, né? Esse ano, nós temos como tema do ano o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Põe na tela aí, vamos recitar juntos esse versículo. Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o tema desse ano, cresçamos em tudo. Até no peso, você tem que crescer esse ano. Tá certo? Vamos crescer. Planejamento estratégico da igreja, que foi estabelecido em 2020, no ano 2000, estabeleceu a visão de nós sermos uma grande igreja missionária. Essa é a visão da igreja. Para nós alcançarmos esta visão, nós trabalhamos em 3 áreas. Primeiro, a área de adoração. Segundo, a área de ensino e treinamento. E a terceira área, evangelização. Para transformar isso numa linguagem bem simples, olhando para cima, adoração. Olhando para baixo, para dentro, ensino e treinamento. Olhando para fora, missões. Essas são as 3 áreas da igreja. Todos os ministérios estão incluídos nessas 3 áreas: adoração, ensino e evangelização. Certo? E esse ano, se Deus quiser, é o ano que nós vamos lançar o projeto do futuro templo. Tá certo? Diz amém. Amém. Eu vou sentar. Por isso que eu quero pregar hoje, aqui. Já preguei esse sermão várias vezes. Eu gosto tanto desse sermão. Mas gosto. Colossenses capítulo 4. Eu quero falar sobre o Deus que abre portas. Então você quer que Deus abra uma porta para você casar esse ano? Quem quer? Deus não abre porta para largar, para divorciar, mas para casar, Deus pode abrir uma porta. Uma porta de emprego, uma porta de promoção, uma porta de livramento. Você está passando por um tempo de provação, de angústia. Você está num poço de lama e perdição, como diz Davi, ou você está na cova dos leões, como Daniel foi jogado, porque Deus não deixou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E Deus deixa que a gente entre em várias situações, porque Ele quer mostrar que Ele é o nosso Deus. Amém? Então o sermão é muito simples. Pastor Hernandes não está aqui, eu vou pegar sermão temático. Vamos lá. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4. Vamos ler juntos aí? O que diz? Colossenses capítulo 4, versos de 2 a 4. Vamos lá? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Preste atenção que Paulo está preso quando ele escreveu essa carta. Essa carta, a carta
de Colossenses, juntamente com Efésios, Filipenses e Filemon, são chamadas cartas da prisão. Paulo está preso. E Paulo lá na prisão, ele está evangelizando. Evangelizando os presos, evangelizando os guardas. E ele, ao escrever essa carta aos Colossenses, ele pede para que a igreja persevere em oração, vigiando, ficando atento para os sinais que Deus dá, porque quando a gente ora, Deus responde, mas a gente tem que orar e vigiar para ter discernimento do que Deus está mandando. Mas ele faz um pedido aqui, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, não é por ele, por nós que estamos presos. A equipe pastoral de Paulo está presa, para que Deus nos abra o quê? Porta à palavra. E eu acho esse termo tão lindo, porque aqui estabelece um princípio espiritual para a vida de todo crente. É que eu e você, como crentes e como igreja, nós devemos orar a Deus para que Deus abra o quê? Portas. E talvez você esteja nesse ano vivendo uma situação difícil, complicada. E diz: Senhor, eu vou orar para que Deus possa abrir portas para mim esse ano. Amém? Então eu quero conduzir o seu raciocínio nesta manhã para a gente entender essa verdade bíblica. Porque se ele está dizendo que a gente deve orar, e ele diz: ore por nós para que Deus o quê? Abra portas para que eu possa pregar a palavra, mas não somente isso. Ele pede aí no versículo 4 para que eu manifeste como o que devo fazer. Ele diz assim: abre uma porta para mim, Deus, para eu pregar o evangelho, mas também me ensina como é que eu devo fazer depois que a porta estiver o quê? Aberta. Está entendendo? Então vamos lá. Deus é o Deus que abre portas. Primeira porta que Deus abre para mim e para você é a porta do céu. Amém? Lembra que Jacó, quando fugiu de casa, fugiu porque ele enganou o pai, roubou a bênção da primogenitura, e ele fugiu sem eira nem beira, sem nada. E na primeira noite que ele estava ao relento, ele deitou sobre uma pedra e dormiu, e ali ele sonhou. E nesse sonho, veja o que ele sonha. Veja lá Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17. Vamos ler juntos? O que diz aí? Vamos lá? O que diz? Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: o que ele disse? Veja bem, ele viu uma escada que foi jogada como uma escada de bombeiro do céu para ele. Nessa escada anjos desciam e subiam, e ele entendeu que o céu, Deus abriu o céu para ele. E o que significa isso? Isso aqui aponta para Jesus Cristo. Veja o que diz lá em João, por favor. João capítulo 10, versículo 9. Bem forte, vamos ler o que Jesus diz aí. O que Jesus diz? João 10, 9, o que diz? Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que coisa linda. Jesus é a porta para a salvação. Jesus é a porta para a liberdade, entrar e sair. Jesus é a porta para a satisfação da alma. Significa que esse Deus que abre portas, Ele abriu para mim e para você a porta do céu. Ninguém poderia abrir essa porta. Essa porta foi aberta de dentro para fora. Ele abriu. Eu não poderia abrir uma porta no céu. Essa porta é Jesus. E se você entra por essa porta lhe leva à presença de Deus, a salvação eterna. Quem já entrou por essa porta, levanta a mão. Então você está salvo. Você já está no céu. Você está com medo de morrer? Não fica com medo não. Na hora que você morrer, você é transferido, porque há uma porta aberta para você. Amém? Nós vamos para o céu. E outra coisa, você vai ser glorificado. Essa feiura que você carrega aqui na terra será substituída no céu. Esse botox aí vai cair em nome de Jesus. Você vai receber um corpo espiritual. Você vai ser semelhante a Jesus, porque nós o veremos como o que Ele é. Amém? Agora, abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos 16, versículo 14. Primeira porta que Deus abre, qual é? A porta do céu, Jesus. Segunda porta que Jesus abre, e que Deus abre. Esse Deus é especialista em abrir porta. Vamos lá, o que ele diz lá em Atos 16, 14. Paulo pregando o evangelho na cidade de Filipos. Ele expõe o evangelho para uma mulher chamada Lídia. E o que diz o texto? Atos, capítulo 16, versículo 14. Lê comigo, o que diz? Vendedora de púrpura, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo quê? Veja, o nosso Deus, ele é especialista em abrir o quê? Corações. Então, se seu marido não é crente, você vai orar esse ano, dizendo: Senhor, abra o coração do meu marido. Você já tentou abrir. Você tentou abrir de picareta. Não é assim. Deus abre os corações. O coração aqui é justamente a nossa compreensão, o nosso discernimento espiritual. E, meus amados irmãos, o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração, ele é duro. O nosso coração é insensato. E Deus pode mudar o nosso coração. Ele abre o nosso coração para a compreensão das coisas espirituais. Lembra do filho pródigo, que quando ele estava lá, longe de casa, vivendo uma situação complicada? Talvez você tenha um pródigo na sua família, um filho que está envolvido com droga, uma pessoa que está distante, uma pessoa que está vivendo uma vida dissoluta. Diz o texto lá, que o jovem de uma hora para outra caiu em si. Caiu em si. Porque o nosso coração, segundo Efésios capítulo 1, tem olhos. E Deus abre os olhos do nosso coração. Ele abre a nossa compreensão, o nosso entendimento. E aqui é uma coisa muito boa, porque eu posso orar para que Deus abra a porta. Se você tem uma pessoa querida na sua família, mãe, parente, irmão,
E você diz: pastor, eu não queria que meus parentes fossem para o inferno, eu queria que Deus abrisse. E Paulo está dizendo: persevere em oração, ore, para que Deus abra a porta do coração, porque só Ele pode abrir essa porta, só Ele. Quem tem gente aqui que gostaria que, parente seu, que você gostaria que se convertesse esse ano? Todo mundo. Então tem que orar, para que Deus o quê? Abra. Deus abre a porta. Ah, pastor, mas você não sabe. O coração é duro demais. Duro. Já ouvi o evangelho, já falei. Estava na igreja, se afastou. Gosta de crente, lê a Bíblia, mas o bicho não se converte. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45. Se o cara tem coração duro, nós temos que arrebentar. Isaías 45, versículo 2 e 3. Se você é assembleiano, pentecostal, reformado pentecostal, toma posse. Vamos ler bem forte esses dois versículos. Vamos lá, bem forte. O que diz? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu. Amém? Ele vai adiante, ele sai arrebentando tudo. Dá tranca de aço, não sei o quê. Ah, pastor, tem segredo, Deus sabe tudo, arrebenta tudo. Ele abre. Não tem coração duro. Agindo eu, quem impedirá? Então ore para que Deus abra a porta do coração dessa pessoa. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu preciso de um emprego, mas eu estou acima dos 50. Tem algum versículo na Bíblia que diz que Deus não dá emprego para gente acima de 50? Tem? Você já leu? Moisés foi contratado quando estava com quanto? 80. Então você tem chance, não tem, mano? Ah, pastor, está difícil, o mercado está difícil. Difícil é você. Porque Deus pode tudo. Ele abre portas. Não tem nada. Para Deus não há o quê? Impossíveis em todas as suas promessas. Então Deus abre o quê? A porta do céu. Deus abre porta de corações duros, impenetráveis, coração de aço, de ferro. Deus, Ele abre. Terceiro tipo de porta que Deus abre, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19, versículo 20. Todos nós passamos por problemas. Se você não tem problema, é porque você está no cemitério da Lapa. Porque todo mundo que está vivo tem problema. E o seu problema não é maior do que o de ninguém. E pare de ficar comparando desgraça de desgraça para dizer que a sua desgraça é uma desgracinha, a do outro é uma desgraçona. Não tem isso. Todos nós, no mundo tereis o quê? Mas muitas vezes nós somos aprisionados por isso. Tem muita gente presa. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19 e 20. O que é que diz aí? Conduzindo-os para fora
Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta lei. Que coisa linda. Os apóstolos estavam o quê? Presos. Presos por causa de perseguição. Preso porque era crente. Tem coisa que só existe na vida de crente. Tem enrascada que é só crente. Se você não fosse crente, você não estava enrascado com o jeito que você está. Está certo? Às vezes você está numa situação difícil porque você disse, eu não faço isso porque eu sou crente. Eu não aceito esse emprego, eu não aceito essa propina, eu não concordo com o que vocês estão fazendo aqui na empresa. Não concordo. Aí você começa a ser o quê? Perseguido. Porque você é o quê? Crente. E Deus, Ele é especialista em libertar crente que está enrascado, porque é crente. Vou dar outro exemplo, vocês não estão acreditando não. Eu me esforço tanto, tanto. Paulo chega lá em Filipos, prega o evangelho, Lídia se converte, depois uma menina que estava sendo usada, a menina endemoniada para dar lucro para umas pessoas, Paulo vai e tira o demônio dessa menina. O que acontece com Paulo e Silas? Foram levados para a prisão, mas não foram só levados para a prisão, eles foram surrados e foram presos injustamente. Você está sofrendo por causa de alguma injustiça? Você está começando o ano numa prisão, numa situação que você diz, pastor, só Deus para me tirar disso que eu estou vivendo hoje. Estou encalacrado. Quero dizer para você que Deus é especialista nisso. Diz o texto de Atos 16, que à noite, Paulo e Silas, açoitados, presos injustamente, com os pés presos no tronco, não tomaram nem arreste, analgésico, nada. E eles começam a louvar. Agora lê comigo para tomar posse, Atos 16, 26. Atos 16, 26. O que diz esse versículo da palavra de Deus? O que diz? De repente, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias, o quê? De todos. Quem é que fez isso? Deus. Você já viu um terremoto mais específico do que ele? Não deu terremoto na cidade? Deu um terremoto onde? Na prisão. E todas as cadeias se quebraram e todas as portas o que? Se abriram. E eles, por que isso aconteceu? Porque eles estavam orando e louvando a Deus. Quando a gente ora e louva a Deus, mesmo na aflição, Deus o que? Abre portas. Deus abre portas, irmão. Talvez você diz, pastor, mas minha situação é tão complicada. Tão complicada. Semana, a senhora mandou uma mensagem para mim. Pastor, ore por mim que eu estou com vontade de morrer. Aí eu, para animar, disse, são dois então. Aí ela já, você sabe, doido, quando conversa com doido é assim. Você tem que virar doido também. Porque os doidos se identificam. Você chega não tem mais, né? Mas antigamente tinha um hospício. E os doidos conversavam entre eles. Eles diziam, nós não somos doidos. Doidos são os que estão lá fora. Eu disse, minha irmã, por que você quer morrer? Porque não sei o quê. Foi, mas a vida é tão boa. Santo Agostinho disse que se a gente olhar para a vida como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, você agradece a Deus o quê? Todo dia. Você está vivo, meu irmão, respirando, andando. É um presente de Deus. Porque nele nós movemos, nele nós existimos.
Então, só o fato de você estar vivo já é motivo para você agradecer a Deus. Aí eu falei umas coisas para ela lá. Ela disse: pastor, tá bom, vou desistir. Eu falei: tá bom, também desisti. Porque doido tem que dizer para o doido. Nós fazemos tudo junto. Você está vendo a situação? Diz: pastor, você está preso aí, agrilhoado, em dívida. Estão falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então você tem que se libertar. Deus tem que abrir uma porta para você esse ano. E Deus abre porta começando pela sua fidelidade. Seja fiel no dízimo e nas ofertas. Primeira coisa: provai-me nisto, se eu não vos abrir o quê? A janela dos céus e derramar sobre vós o quê? Então Deus abre porta, mas Deus abre janela também. Ele abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre você. Você crê nisso ou não? Então vamos lá. Deus abre porta do céu, Deus abre porta dos corações, Deus abre porta de libertações, Ele liberta a gente, Ele quebra grilhões, Ele destrói prisões. Jesus, Ele veio para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do seu ano do jubileu, onde todas as dívidas são perdoadas, onde você zera a conta. Creia em Deus, Deus vai tirar você dessa enrascada. Agora, ore e seja fiel a Deus. Quarto lugar, quarta porta que Deus abre. Eu queria que você fosse, por favor, 1 Coríntios, capítulo 16. Pastor, estou precisando de um emprego. Ou precisando mudar de emprego. Esse emprego que eu estou, não estou gostando não. Primeiro Coríntios, capítulo 16. Acharam aí? Primeiro Coríntios, capítulo 16, 8 e 9. Lê comigo, bem forte. O que é que diz? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos o quê? Adversários. Então, coisa linda. Eu vou ficar em Éfeso, por quê? Porque Deus abriu uma porta. Essa porta tem duas características, dois adjetivos. Ela é grande e ela é o quê? Oportuna. Ela veio justamente no tempo o quê? Exato. Talvez você esteja orando por um trabalho, por uma coisa, desde o ano passado. Chegou a sua vez, agora Deus vai abrir para você. Agora, presta atenção. Quando Deus abre uma porta de trabalho, de oportunidade, de relacionamento, de prosperidade, de crescimento, não significa que é uma porta fácil, é? Há muitos o quê? Adversários. Porque tem uns crentes que são tão santos, que eles dizem: pastor, eu estou em paz. Eles entendem que as coisas de Deus, se eu estou sentindo paz, é porque é de Deus. Não é assim não. Deus abre porta para a gente, e não é fácil não. Como é que Deus deu a terra prometida? Josué: eu vou lhe dar a terra. Fosse eu dizer: Senhor, então tá bom, passa logo a escritura, né? Dá para eu dar uma escolhida? Não, Deus escolheu. Mas Deus deu a terra prometida com um inquilino dentro. Você já comprou um apartamento da Caixa Econômica Federal com um inquilino dentro? Você tirar?
E o cara é do PCC? Tássia, não sei se Tássia se lembra, uma vez lá em Recife, eu queria comprar um apartamento. Eu gosto muito de olhar anúncio de jornal, comprar, vender, não sei o quê. Eu gosto de consórcio também. Tem uns defeitos. Aí eu vi um apartamento, estava em leilão. E o dinheiro que eu tinha dava para comprar. Meu primeiro apartamento. Fui lá ver. Cheguei lá, tinha um cara. Falou, ó, é aqui que está tendo um leilão no apartamento aqui, um apartamento bom. Ele falou, tá aqui, é aqui mesmo. E o que é que o senhor acha? Ele falou, não, o apartamento é bom, está todo reformadinho, tudo. Só tem um problema. Ele falou, o que é? O cara é pistoleiro. Ele citou, o cara que morava lá era do interior de Pernambuco, terra, ó. Aí eu perguntei para o cara, o que é que você me aconselha? Ele disse, vai embora. Eu disse perfeitamente, a boca de Deus, fala Deus. É assim. Sabe? Às vezes Deus abre uma porta de emprego para você. O seu chefe é idiota. Aí você dá, Deus, né? É assim mesmo, que ninguém escolhe chefe. Ninguém escolhe colega de trabalho. Vocês estão entendendo? Você escolhe vizinho? Não. Mas o apartamento que Deus deu para você, foi Deus que deu? Foi. Agora botou um vizinho chato para você orar mais, para você evangelizar. Porque a gente acha que Deus abre portas, mas as portas são fáceis. Não são. Há muitos o quê? Adversários. Se existe uma coisa que crente tem, é adversário. Por isso que a gente, crente, no antigo, minha avó dizia, o crente tem muitas adversidades. Eu pensava que era universidade, mas era adversidade, ela dizia. Velha, analfabeta, adversidade. Porque minha avó lia revista Seleções. Quem conhece as Seleções? Minha avó era erudita, porque ela lia aquilo tudo, soltava os vocabulários. Eu falei, minha avó, onde é que você está arrumando isso? Revista Seleções, Harvard Digest. É assim. Ainda existe? Deve existir. E ela dizia, meu filho, tudo para o crente é mais difícil. Às vezes para o ímpio é mais fácil. Tá certo? Você, para ter as coisas nesse mundo sendo crente, tem que ser trabalhando. Você já viu crente? Eu fiquei pensando. Na virada do ano. Eu disse, Senhor, me libera para fazer uma sortezinha. Diz os números da quina, da Mega Sena. Diz, Senhor, sou teu servo, Senhor, eu vou dar tudo para missões. Eu fico com o dízimo e dou 90% para missões. Pastor jogando na Mega Sena, é difícil, né? Então, crente não tem sorte, não. O crente ou é abençoado ou não é abençoado. E Deus abençoa o crente através de trabalho. Ele abre portas. Eu dizia lá no seminário, tinha um seminarista que era crente. Pensa. Aí disse, Arival, estava passando por dificuldade, eu orei. Uma pessoa me ligou lá do interior, disse assim, estou depositando na sua conta hoje. E olha, era o valor exato. Eu falei, puxa vida. Eu oro, ninguém deposita nada. Eu oro, Senhor, resolve meu problema. Aí Deus vem e põe uma picareta, uma pá, assim na porta. Assim. Meus irmãos, para me formar, todo mundo foi para Paraíba, para Pierre Cardin, comprou o paletó, tudo, Pierre Cardin. Sabe como é que eu me formei? Eu vendi um som que eu tinha 3 em 1. 3 em 1. Fui
no Mercadão, comprei o tecido, vi qual era a cor, não era Pierre Cardin, não. Fiz um alfaiate no mercado. Mas eu estava tão bonito, vocês não imaginam. Não era Pierre Cardin, mas foi Deus que deu. Você está entendendo? Cristian, você era um pobretão, olha como é que você está hoje. E cada dia vocês dois ficam mais bonitos. Eu sigo vocês no Instagram. Deus abre portas. E portas que Deus abre, muitas vezes, são para você lutar, trabalhar e crescer. Para você entender que foi Deus que abriu, que foi Deus que deu, e que tudo na nossa vida vem de Deus. Amém? Então, irmãos, é muito bom estar aqui. E eu queria que você ficasse de pé. Apocalipse 3, 7 e 8. Vamos ler juntos. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Vamos ler juntos, bem forte. O que diz? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode o quê? Fechar. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus. O primeiro culto do ano é o culto da abertura de portas. Se você está precisando, não precisa vir só os desesperados. Não é programa do Silvio Santos, a Porta da Esperança, não. Mas diz, pastor, essa mensagem foi para mim, eu estou precisando esse ano que Deus abra uma porta. E o que Paulo diz? Que nós devemos orar uns pelos outros para que Deus o quê? Abra a porta. Então, se você quer que Deus abra uma porta para você, vem aqui para frente para a gente orar. A igreja toda vai orar por você. Pode vir, Maria. Está com medo? Deus abre portas. Amém. O nosso Deus é o Deus que abre portas. E a porta que Ele abre, o quê? Ninguém fecha. Pense. Vocês se lembram que nós oramos desde quando nós mudamos para aqui, para Deus mudar o zoneamento. Lembra disso? A gente inventou comprar galpão, vai até aí, fazer aquilo, Deus não deixou. Quando foi no último dia, 21 de dezembro, Deus o quê? Virou a chave. E Ele virou a chave, Ele abriu o quê? A porta. E agora nós vamos construir aqui 20 andares. Deus é bom. Deus abre portas. Ele abriu a porta do Mar Vermelho. Abriu ou não abriu? Talvez você esteja assim hoje, assim, encalacrado. Você olha para frente, está o mar. Ele diz, estou perdido. Você olha para trás, lá vem o exército egípcio, todo mundo. O melhor exército do mundo. Faraó e os seus cavaleiros, respeitado pelo mundo todo, maior potência mundial. O que Deus faz? Abre. E o povo passou a pé, enxuto. Depois que o povo passou, o que Ele fez? Fechou. Porque Ele abriu só para os crentes. Tem porta que Deus abre só para crente. Agora tem que orar. Com essa cara que vocês estão olhando para mim aqui, não tem porta que abra. Tem que orar com fé.